E a gente começa com a professora Marilu, que vai falar sobre esse assunto, que é a questão da religiosidade em Belém, da cultura popular, dessa relação, das religiões de matriz africana. A gente vai falar sobre tudo isso mais na região metropolitana de Belém, né, professora? Que eu acho que é mais ou menos a sua área de pesquisa, porque a senhora estuda também essa questão etnorracial, né? Também. Aqui. Em relação a essa sua palestra na semana passada, nesse projeto Luami da UFPA, que é a influência da religião na cultura popular, em linhas bem gerais, o que foi dito? Quer dizer, o que essa palestra levou até lá os ouvintes? Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Assim, em linhas gerais, nós procuramos falar, tá? Da importância do tema religião de uma maneira geral. Né? O que a religião significa? O que ela traz para uma pessoa? E mostrando que não há uma separação, como a gente pensa, né, como a gente trabalha, da religião, da cultura, da própria sociedade. Na verdade, são valores que estão imbricados. Né? A religião, independente da qual seja aquela que você professa, ela te dá, na verdade, uma visão de mundo, uma maneira como você olha o outro, como você critica também esse outro, né? Como você aceita esse outro. Né? A religião também é uma necessidade humana. A gente passou o século XX todo discutindo essa questão. Somos herdeiros de uma tradição do XIX que era antirreligiosa. E, no entanto, a gente passou o século XX todo mostrando que não só as religiões se fortaleceram, se reorganizaram, novas práticas religiosas surgiram, ou as práticas tradicionais ganharam um novo alento, né? E mostrou-se que o ser humano não pode viver sem ele. Religião é vida. É necessário falar com o sagrado, é necessário criar Deus, né? O bom filósofo... Por quê, professora? Assim, a gente, em linhas gerais, sabe por quê, mas uma especialista falando, por que o ser humano tem essa necessidade em algo superior? Também está relacionado com algum medo que o ser humano tem do desconhecido e se apega também a um ser maior? Eu diria para você que estaria relacionado a não só o medo do desconhecido. Eu acho que o ser humano ele não tem medo desse desconhecido, como a gente imagina, mas está relacionado à nossa própria condição de humanidade. Como nós nos criamos como ser humano, não é? Como nós pensamos. É uma questão mesmo, é um paradoxo. Quem sou eu? Aquela velha história do quem sou eu, de onde eu vim, estou fazendo. Minha religião é uma resposta. Responde, né? E muitas vezes uma resposta mais concreta, mais palpável para alguns grupos, penso eu. Marilu, boa tarde Renata, boa tarde a todos, boa tarde professora. Há um poema do Ars de Carvalho que acho que tem a ver com o que a Renata falou. Ele diz assim: Deus é uma palavra cheia de eus. E é um pouquinho do que a Renata disse, né? Essa nossa necessidade, a própria raiz etimológica da palavra de religar, nós todos nos ligarmos para uma compreensão que foge ao ponderável, que foge ao óbvio. E o que muito me chamou a atenção aqui na tua pesquisa foi exatamente esse aspecto do olhar sobre a cultura, na perspectiva da religião, seja ela religião afro-religiosa aqui. Só em Belém, na tua pesquisa, são 1.300 comunidades, né? Isso. Mas, por mais que o número, acho que a Renata vai concordar comigo, assombre para a gente imaginar que só na região metropolitana há 1.300 comunidades afro-religiosas, ao mesmo tempo a gente percebe que ainda vive o princípio do gueto, né? A gente percebe que nessa briga que a gente vê mercadológica entre as religiões, a gente percebe ainda que a religião de cunho afro-religiosa, ela ainda vive sob o estigma do gueto. Ainda permanece assim? Infelizmente permanece, né? Ainda temos, em nível de sociedade, assim, muito preconceito, muito desconhecimento do que é a prática religiosa, né, do que nós estamos chamando de religião de matriz africana, que é um pouquinho diferente de afro-brasileiro, é uma coisa um pouco maior. E muitas vezes, como nós desconhecemos, como nós temos uma série de informações erradas, não, na verdade foram informações que foram passadas ao longo desse século, institucionais, né, que institucionalizaram isso. Uma certa visão. Né? E isso se fecha principalmente na ideia de até eu faço sempre uma brincadeira com a ideia da macumba. Né? O que é macumba? Macumba é um instrumento musical.
Até eu fiz isso na última aula que eu dei em Bragança, a primeira coisa que eu coloquei foi o instrumento musical, dizendo assim, muito prazer, isso aqui, eu sou macumba. Isso é macumba, mas não interessa, as pessoas não estão interessadas, elas têm uma ideia do feiticeiro, da mandinga, da bruxaria. Do feitiço, do trabalho, né? E acaba misturando essas religiões todas, aí é macumba. E vira tudo macumba, vira tudo perigo. Estigmatiza e julga, né? E julga. Então nós temos algumas questões assim importantes. Primeiro, o brasileiro acredita no feitiço, acredita na magia. Nós somos uma sociedade da magia. Não importa de onde ela venha, mas nós somos a sociedade da magia. E tem um grupo, né, no caso os africanos trazidos como escravos e seus descendentes, que representam essa magia, mesmo que eles não sejam os criadores dela. Tá? Eles trouxeram as suas, tá? E esses africanos representam essa magia. Então, no nosso imaginário, são eles, né? É uma coisa incrível, né? Preto, macumba, então andam num par juntos. Mesmo que a pessoa não se autodeclare negra, mesmo que a pessoa seja, como eu encontrei agora em um sacerdote, para não usar a palavra pai de santo, né? Um sacerdote de matriz africana, existe uma legislação para isso, né? Isso. É ministro até, se você for usar realmente a legislação, de Goiás, que se ele tirar a roupa, né? Se ele tirar um colar como esse, alguma coisa assim, eu vou achar até que ele era um skinhead. Careca, olhos azuis, barba, aquele perfil do branco, né? No entanto, ele era um sacerdote. E ele disse, e eu achei muito bonito o depoimento dele, disse, olha, eu entrei para a religião, eu não sou negro, eu sou branco, eu professo uma religião de negros e eu quero entender. Então eu defendo essa religião. E eu sei que é muito difícil, porque se eu estiver a paisana, eu vou ser uma pessoa comum. Enquanto que os outros, pela própria questão da cor, né, do mestiço negro, ele já é automaticamente bruxo macumbeiro, às vezes nem ele é evangélico, às vezes. A gente está recebendo perguntas, Júcia, pelo telefone também, que eu fui informada que o telefone está com problema. O telefone está com problema. Então o telespectador só pode participar pelo Twitter e pelo e-mail, por enquanto, que a gente está com problema na linha telefônica. E avisar também que a professora Marilu só vai participar desse bloco do programa, então as perguntas têm que ser feitas agora, já durante o bloco, não é isso? É isso mesmo, Renata. E a gente tem uma participação do João Pablo, ele é historiador e ele faz um comentário. Enquanto não se descobrir algumas mentalidades seculares, infelizmente, a compreensão acerca de religião e religiosidade e suas práticas e desdobramentos ficará cada vez mais difícil. Aí eu tenho uma perguntinha relacionada a isso. Nas escolas, o estudo religioso geralmente traz mais estudos cristãos. Não seria uma forma de fazer com que essas outras religiões fossem um pouco mais entendidas pela sociedade em geral? Pois é, essa questão do ensino religioso na escola, isso é polêmico. Realmente, nas escolas, isso é em todo o Brasil, não é só Belém, foi observado que é um espaço que acabou sendo utilizado e ainda é muito utilizado para o proselitismo religioso. E aí, já sabemos que esse proselitismo ele foca apenas numa única visão religiosa, quase sempre cristã. Vamos colocar assim para não dar, né, margem a preconceitos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação de professores, preocupação de universidades e também de movimentos sociais em repensar esse espaço do ensino religioso. Bom, ele está aí. Tudo bem que ele não é obrigatório, né? A direção da escola, ela opta ou não em colocar o ensino religioso. Mas a partir do momento que ela faz, então a gente precisa pensar num profissional que possa ministrar essas disciplinas. Para isso surgiram os cursos de ciência da religião. Timidamente, lá em Assis, em São Paulo, em universidade. E aos poucos, aqui em Belém começou também via religião, diocese, e hoje a UEPA, né, tem sido a universidade que está investindo na formação desse profissional. Tá? E aí, nesse cuidado é que tem que ter a formação desse profissional, não importa se é na estadual ou na particular. Esse profissional, ele tem que saber que ele está falando de uma coisa, de um fenômeno chamado religião, que se pensa, a religião ela é importante para quê? Para formar bons cidadãos. Né? A religião, ela recupera essa nossa humanidade, nos fazer ser tão difícil.
caridosos, Fraternos. compreensivos, fraternos, né? Como todas aquelas mensagens lindas que a gente faz em si, faz em Tolerantes, Natal, sobretudo, né? ser tolerantes, Tolerantes, né? Aprender sobretudo. a lidar com a diversidade. Né? Lidar com o outro, né? E quando você coloca o ensino religioso, mas em crianças que estão iniciando, você tem que ter muito cuidado, porque você está formando um jovem. Né? E o professor, ele é um espelho. O que ele fala, o que ele pensa, o que ele diz, faz muito efeito sobre esse jovem, sobre essa criança. Quiserem fazer perguntas, Theo, viu? Pode fazer. Ela falando que eu acho que o professor de religião, né, como eu trabalho em escola, a gente percebe que era muito vago. Ele pega o professor de língua portuguesa, Era o professor que estava sem carga horária, sem carga horária, colocava uma carga horária mínima, né, quer dizer, fica muito, e geralmente é muito relacionado ao aspecto cristão mesmo, campanha da fraternidade, o ano todo falando da campanha abstrata. Importante. A tua colocação teve quando a Júcia, né? Pensação. Talvez o caminho não fosse pensar na sala de aula, estudar a religião e outros símbolos da vida com uma possibilidade de um olhar cultural sobre eles. Talvez a cultura não ajudasse isso na sala de aula. Essa cultura com um processo identitário, essa cultura dialógica, onde a minha cultura respeita do outro, considera do outro. Porque o que parece que permanece, Marilu, é o nosso ancestral problema em respeitar o outro, respeitar o diferente, considerar o outro. Em compreender que nós somos multiculturais, nós somos pluriétnicos, que nós somos diversos. Então, essa é a nossa grande dificuldade. E aí isso está relacionado à pergunta que foi feita, né, do Pablo, que ele coloca. Isso é um processo histórico que tem que ser desconstruído. Né? Historicamente, nós reforçamos uma visão unilateral, um desprestígio das culturas dos outros grupos humanos que aqui estiveram, né? E que estão sempre, não parou esse fluxo, parece, a gente tem ideia assim, que parou o fluxo de influência, não parou, mas nós construímos alguns pontos negativos e a gente se agarra a isso. Agora, professora, nessa sua pesquisa, no seu estudo, nos seus estudos todos, já que a senhora é uma especialista nessa área, como é que a gente pode fazer um panorama da região metropolitana de Belém em relação à religião, essas práticas religiosas e talvez mais pautado do que eu acho que é o seu estudo, nas práticas de religiões de matriz africana? Como é que seria assim, as peculiaridades de Belém em relação a isso, né? Vamos falar pelo geral, depois a gente vai para o específico. Ver se eu consigo fazer isso de uma maneira bem compacta. Eu diria assim, que Belém, como outras cidades brasileiras, ela vive uma religiosidade afro, vamos colocar assim, mas muitas vezes nós não nos damos conta que essa religiosidade está aí. Né? É uma discussão bem mais ampla, que tem sido feita agora, agora que eu falo, quer dizer, tem quase mais de 10 anos, não? Desde que se instituiu a Lei 10.639, que institui a história da África, dos africanos, da cultura, né, como um conteúdo que nós temos também que dar conta, mostrou o quê? Vamos ensinar a história de países e reinos africanos? Sim, mas que tem a ver com a formação histórica e cultural brasileira. Eu sempre falo para os meus alunos que no Brasil todo e na Amazônia, e Belém também está incluído, ainda coroamos o rei do Congo. Nas festas de São Sebastião, né? Nas festas que agora janeiro tem muita festa ligada ao divino, né? a reisados, ou congada, se eu tiver que sair da Amazônia, for mais para a região centro-oeste, até o sul do Brasil, eu ainda coroo o rei do Congo. Sendo que aqui na Amazônia, muito interessante, que esses reis e essas rainhas do Congo são crianças de comunidades que mantêm essa tradição como patrimônio cultural, histórico, e é afro, é negro, é preto, é moreno, com todos os termos que a gente possa dar. Entendeu? Então, assim, num contexto geral, eu diria que Belém, como outras capitais, ela vive. Não foi à toa. Vive intensamente. Não foi à toa que durante muito tempo, só esse ano que passou, 2012, é que houve uma ruptura nesse processo, mas durante muito tempo o Festival de Iemanjá faz parte do calendário oficial da cidade de Belém. Né? Isso é uma conquista. Tá? E na especificidade, buscando mais esses terreiros, as comunidades religiosas, elas são agências sociais, não é? Elas têm trabalho sobre saúde,
sobre prevenção contra drogas, né? Uma das principais campanhas nacionais voltadas à saúde, tanto da mulher como a saúde ligada à AIDS, né? De prevenção, de drogas, uma preocupação com essa juventude que está aí. Eles fazem esse tipo de trabalho? Fazem, né? Assim. Você tem... Não é necessidade, você tem... eu tenho um depoimento, por exemplo, da mãe Beth, de Bamburicema, que fica aqui bem em frente à universidade, e ela falou uma coisa muito bonita, um depoimento que está até registrado no livro que eles publicaram agora, né? E ela falou uma coisa muito bonita. Ela andando na rua encontrou uma senhora evangélica e queria que ela desse um banho de qualquer jeito para ela resolver a vida dela. A história de se agarrar a alguma coisa. Ela disse, ela queria comprar a casa dela, era isso que ela queria, lembrei do tema. Queria comprar minha casa e pediu um banho. Ela disse, você não precisa te dar um banho para você comprar a sua casa. Bem, vamos conversar. Foi isso que ela fez, apenas conversou. Como é que você se organiza? Como é que você gasta seu dinheiro? Qual é o seu planejamento? Ou seja, ela ensinou aquela mulher a fazer um planejamento onde ela pudesse, dentro do orçamento que ela tinha, começar a comprar os materiais para poder construir a casa dela. Ou seja, o terreiro, ele é um lugar, muitas vezes, que as pessoas vão para conversar. Um lugar de vivências, né? De vivências, de trocas. Isso está atrelado? Isso está no dia a dia. Exatamente. Isso não é uma coisa específica do afro-brasileiro. Isso é o dia a dia, né? Agora, tem o bairro aqui em Belém, quer dizer, essa peculiaridade, alguns bairros têm mais terreiros do que outros. Que bairros são esses? Como é que é essa divisão espacial? Como é que se apresenta? Bom, assim, em todos os bairros você vai encontrar um terreiro com modalidades adequadas, né, àquele entorno. Isso não tem a menor dúvida. Mas, assim, a história dos terreiros aqui em Belém, ela tem um lugar de nascimento, que é a Pedreira. Isso aí não tem como negar. A Pedreira é o bairro do samba, do amor e da macumba. Não se esqueça que o Festival de Iemanjá nasceu lá. Né? Não se esqueça que a Federação, uma das instituições que mais está relacionada à organização desses terreiros, está lá. Existem outras, né? Mas lá é bem forte. Mas lá você tem ainda esse ponto como focado. Mas não é o único hoje, tá? Onde você vai encontrar uma grande confluência de terreiros? E aí tem a ver também com o espaço. Então, você tem, tirando a Pedreira, nós vamos encontrar no Jurunas, no Guamá, são bairros extremamente populosos. A Batista Campos também tem terreiro, tá bom? Não se esqueça disso. São Brás também tem terreiros. Tá? Hoje, por causa da especulação imobiliária, os terreiros precisam de um determinado espaço para funcionar. Por causa também das pressões, dos preconceitos, né? De todas essas pressões que vão sobre essas casas, alguns optaram por irem para regiões mais fora desse contexto. Então, se você for para Augusto Montenegro ali, Conjunto Maguari, Tapanã, Bengui, ali atrás, onde fica o Ariri Bolônia, todas aquelas áreas ali você vai encontrar. Porque eles precisam de um espaço maior, é o que dizem os que nós já recebemos aqui no Sem Censura. A questão do espaço esses administradores, terreiros, pais, mães de santos, sacerdotes, eles dizem muito isso, que eles precisam de espaço, que aqui na cidade já não conseguem mais. A própria tranquilidade também, para você fazer um ritual. Também, né? Exatamente. Que aqui é bem maior, né? Tem lugares aqui, Belém já aconteceu isso, Marituba aconteceu isso, de acionarem a lei do silêncio. E aí a pessoa não pode bater tambor. Como é que fica? Se o tambor dentro dessa prática religiosa, é um veículo de comunicação com os deuses, com os inquices, com os antepassados, com os espíritos, com os encantados. É uma questão difícil, porque também é um outro também que é o silêncio dele, né? Exatamente. Aí começam essas pressões, exatamente. Né? Os dois têm as razões, né? Tem razão por um lado e pelo outro. Mas, assim, em relação, por exemplo, à expansão de igrejas evangélicas e em relação à igreja católica, a redução de número de adeptos, de fiéis, você também estuda esse tipo de coisa, não? Assim, estudos escritos sobre isso, não. Mas a gente observa a movimentação, até porque para ver como é que esses terreiros se situam nesse universo, né? Já que nós estamos no sistema de interligação. A região amazônica como um todo, incluindo o Pará, ele é campo de missão.
Então, todas as igrejas cristãs, elas têm alguma representação aqui. Que aqui é um campo de missão. O campo de missão quer dizer exatamente o quê? Campo para ser evangelizado. Fronteira religiosa. Missionário. Catequese, né? Catequese. Ele é um campo de catequese ainda. Para todos esses grupos. Tá? Evangélicos, católicos e protestantes. Tá? Então, ele abre muito esse. Um outro dado que realmente o IBGE está aí, todas essas ferramentas que nós estamos aumentou o número de adeptos das igrejas, vamos colocar assim, evangélicas, neopentecostais, né? Porque cada um tem uma característica. Aumentou realmente esse campo. Né? E o lugar de disputa maior são com os afro-religiosos, são com os terreiros. Eu diria que é muito mais ligado aos desejos do que se quer. Né? Porque, veja bem, em alguns casos, elas são muito parecidas. O que o pastor faz? Ele conversa, ele bate papo, ele promete resolver seus problemas. Celebra. Né? Ele celebra, ele dança, ele canta, ele comunga. Né? O que o terreiro faz? Ele conversa, ele bate papo, ele celebra, ele comunga, ele também traz soluções via os processos adivinhatórios. Né? É um acesso direto ao sagrado, que uma religião mais institucionalizada não tinha. Então, na verdade, são duas práticas religiosas que estão disputando o mesmo adepto, o mesmo campo. E levando em consideração o histórico, da maneira como as religiões de matriz africana foram tratadas no Brasil, do século XIX até o início dessa primeira década do século XXI, não é? São religiões fortemente perseguidas, proibidas, né? Punidas por manterem uma prática histórica cultural, como o Daniel fala, né? De um outro mundo, de que eram os africanos. Marilu, é uma coisa estranha que eu vou comentar agora, mas será que também que não é um apoderamento dessa voz? Né? Que a gente pensar as igrejas neopentecostais, as igrejas pentecostais, as igrejas de origem cristã, também católicas, elas todas têm uma voz que diz quem ela é, quem nós somos. A gente percebe que nas religiões de matriz africanas, esse espaço de mídia não existe, se é que existe em algum momento, de maneira... Isso, exato. Hoje ele perdeu, realmente. Exatamente. Será que não essa questão é fundamental também? Para essa questão de eu me sentir como, não me sentir genuíno em relação àquilo que eu estou dizendo, falando, sendo e ouvindo? Eu te diria, isso é talvez um estudo até para ser feito. É que volta mais ou menos, década de 70, 80, você tinha muitas na rádio. A rádio era um grande veículo, que hoje já não tem muito o mesmo papel que tinha, né? Você tinha programas regulares de sacerdotes. Né? Você sabia até quais as rádios que você poderia procurar. Essas religiões, elas não se adaptaram a esse novo formato que as evangélicas se adaptaram. Qual foi? Não é a rádio, vamos usar a TV, a mídia. Então, todas elas têm programa de TV. Você não tem um programa de TV afro hoje. E até não tem como você colocar, porque, por causa do medo, do preconceito, dificilmente vai ter um programa afro. Isso é uma questão. Então, eram duas linguagens diferentes. Uma coisa é a linguagem do rádio, outra coisa é a linguagem da TV. Mas, por outro lado, os terreiros, essas comunidades, as religiões, né, de matriz africanas, elas se utilizam muito bem da internet. Então, se você pesquisar, mapear, você encontra de tudo. Coisas boas e coisas não boas, como tudo que tem na internet é nesse sentido, né? Mas você tem muito blog, você tem muito site, você tem muito troca de informações pela internet. Então, assim, eu diria que é uma linguagem que as religiões tradicionais estão aprendendo a trabalhar. Porque as religiões afro-brasileiras são religiões tradicionais. Isso. E elas vão ter que aprender a trabalhar com essas novas mídias, com esse universo, que até então não, olha, são religiões da oralidade, não são religiões do livro, são da oralidade, né? Da vivência. Religião é um sistema de educação, que eu aprendo cotidianamente. Uma narratividade, né? Exatamente.
Professora, a gente está se aproximando do finalzinho desse bloco, infelizmente, porque está muito boa a conversa. E a gente tem pergunta do telespectador e você só vai participar desse bloco, então vamos ver o que a Júcia tem. A gente tem 3 perguntinhas. O José Medeiros pergunta por que os cultos Minas GG Nagô são mais difundidos aqui em Belém do que o candomblé e o urbano. Aí a próxima é do Harrison Carlos, que a senhora acabou respondendo um pouquinho. Ele quer saber sobre o espaço de mídia. Por que as religiões afrodescendentes não têm tanto espaço na mídia? Se seria um pouco de não difundir a nossa cultura. E tem mais uma perguntinha da Duda Souza. Ela quer saber sobre a intolerância. Para a senhora dar exemplos práticos de intolerância. Agora respostas mais curtinhas, tá, professora? Vamos lá. Por que aqui tem mais grupos praticantes de Minas GG Nagô do que candomblé? Por uma questão simples. Vamos lembrar que o processo de colonização, de formação da região, nós temos a antiga província do Grão-Pará e Maranhão. A entrada dos africanos escravizados nessa região foram provenientes de grupos GG. Há outras versões que falam de grupos bantus também, mas esses grupos bantus não têm o mesmo poder de organização nesse sentido, né? Então, esses grupos GG Nagô, acabam por estar nas cidades, nas vilas, onde você tem um maior poder de organização. Então, aqui, o que representa, ligando Pará e Maranhão, é uma matriz GG, por isso se fala de voduns, por isso se fala de verequete, né? Por isso se fala de liçá, que está muito parecido com o Caribe aqui, não está muito distante, que é toda essa região. Tá? O candomblé iorubano, ele só chega no Brasil, esse modelo de candomblé que conhecemos aqui, no Brasil, perdão, só chega em Belém na década de 70. Tem uns 30 anos só de candomblé. Enquanto esses outros grupos estão aqui desde o século XVII e XVIII, se construindo, se recriando. Então, é um processo histórico que explica porque eu tenho mais grupos de uma representação e outra. A questão do espaço da mídia, eu volto a complementar o que eu coloquei, assim, quer dizer, os terreiros estavam acostumados com rádio, né? Custaram se adaptar, como outras práticas religiosas, a essa ideia da televisão. E hoje, eu estou falando de um ponto de vista muito pessoal, eu creio que é muito difícil uma emissora de TV abrir espaço para um programa afro-religioso. Quando faz, não coloca temática, até sutil, como é a novela Salve Jorge, que não tem nada de afro, só tem o nome, Salve Jorge. Ou fez a minissérie O Canto da Sereia, é alvo de críticas, porque colocou aqueles símbolos. Então, a mídia brasileira, ela é preconceituosa. E ela está absorvendo esse discurso cada vez mais. A saída, do meu ponto de vista, tem sido a internet, com seus contras. Já houve épocas em que nós tivemos programas, filmes. Eu falei a TV Cultura teve aqui na década de 80 o Rolo dos Orixás. Exatamente, até a década de 80 você vai encontrar na programa TV. Dedicado... Todas as emissoras você encontrava um programa. Agora já está... Hoje você não consegue mais colocar. Você vê especiais, programas especiais. No período da consciência negra. Aí aparece muito pontual. E com um tom do exótico ainda, né? E aí isso também é um processo da intolerância também. Exato. Então é um exemplo que esse pode ser, quer dizer, dentro da televisão você já tem. Hoje você está fechado. Isso é um exemplo. Agora, o exemplo concreto que nós temos, ela está onde? Ela está no momento em que, num hospital, por exemplo, um adepto de matriz africana não tem direito ao atendimento da sua religião. A própria estrutura do hospital não entende, né, esse universo. Eu diria que 99,9% não permite esse atendimento religioso específico de terreiro para o seu adepto, mas permite de outra prática religiosa. Às vezes você nem quer, eles estão lá te oferecendo aquele serviço. Padres e pastores, pessoas que vão rezar, espíritas até é aceito. É verdade. Mas isso é um exemplo de tolerância.
O outro exemplo, que é um problema, está relacionado à questão do espaço, a maneira como os terreiros se relacionam com a natureza, né? Locais específicos para as oferendas, os presentes aos deuses, espíritos e inquices. É difícil, porque aí já entra uma lógica, tem uma polêmica que aconteceu aqui no Vero Rio, com um grupo, por conta de uma oferenda, de vez em quando ali na mata da Ceasa isso acontece, né? As pessoas veem aquilo ali como lixo. Oferenda não é lixo, a palavra já diz, é uma oferenda. É um retorno aos deuses. Eu acho que quem até está do lado não de vê. Se vestir deles e também a roupa, a questão da roupa, é um símbolo. Grande, Várias vezes, necessariamente você, mas pode você colocar um colar desse aqui, isso aqui é um colar. Isso já chama a atenção, as pessoas te olham. O uso da roupa branca, as pessoas já te olham estranhamente. Então, ele é cotidiano. Os exemplos de intolerância, eles podem ser cotidianos. Professora, deixa eu só terminar. Fora terreiros que recebem banhos de sal na porta, né? Denúncias, como eu falei da questão da lei do silêncio. Polícia ainda bate na porta dos terreiros. Nossa, existem exemplos. Muitos exemplos. Muito. Acho que você tem que voltar aqui ao Sem Censura para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante. Os sacerdotes também. A gente chama bastante, vem sempre aqui, a gente debate bastante isso aqui. Eu sei disso. Mas eu agradeço muito por você ter vindo, obrigada, foi muito bom, muito esclarecedor. Professora Marilu Campelo conversou conosco, ela é doutora em Antropologia Social, professora da Universidade Federal do Pará. A gente vai para o intervalo e na volta vamos ter 2 assuntos. A gente conversa sobre literatura, alunos de uma escola estadual que escreveram um livro, contaram histórias nesse livro e também tem tecnologia aqui no